Então, aqui tem uma resolução das questões do vestibular, do pré-vestibular do SAS, sistema de SA, na frente 4 de Química, aula 7, aula que está no caderno 3. É fundamental fazer uma revisada a cinética química com as questões de sala que aparecem aí para os nossos alunos do SAS. A primeira questão, ele apresenta o seguinte: a amônia empregada como matéria-prima na produção de fertilizantes, fabricação de fertilizantes. Só para ter uma ideia, o caderno, a questão que está aí. Deve estar com o caderno em mãos. É obtido industrialmente por síntese total, como mostra a reação a seguir. A tabela mostra variação no número de mols de nitrogênio durante a reação. Toda e qualquer reação química deve ser descrita através de uma equação química. No nosso caso, o nitrogênio reage com hidrogênio, produzindo amônia na proporção de 1:3:2. Essa proporção é uma proporção molar. 1 mol para 3 mol para 2 mol. Nessa proporção molar, a gente pode falar que a velocidade do N2 é 1/3 da velocidade do H2 em mols. A velocidade do N2 é metade da velocidade do NH3 em mols. Considerando o rendimento de 100% no processo e condições normais de temperatura e pressão, assim a velocidade média da reação em litros por minuto no intervalo de 2 a 10 minutos, em função do consumo de H2, então ele quer saber a velocidade em função do H2 em litros por minuto nas CNTP. Vale dizer que na CNTP, cada mol de gás assume 22,4 litros. A tabela me conta que nos 2 minutos, nos 10 minutos, que é o intervalo de tempo a ser considerado, em 2 minutos tem 10 mols de N2, aos 10 minutos tem 2 mols de N2. Portanto, o delta na quantidade de N2 foi de 8 mols nesse intervalo de tempo. Se nós utilizarmos a informação de que a relação 1 mol de N2 para
6 mols de H2, 8 mol de N2 para 24 mols de H2. Qual o interesse do camarada é de que nós informemos isso em litros por minuto? A velocidade H2 será de 24 mols vezes 22,4 litros por mol em 8 minutos, o que matematicamente mol com mol, 8 com 24, 3 para 1, um total de 67,2 litros por minuto, em função do H2, o que leva aí para a letra C, essa questão número 1. Ok? A questão 2, vou montar a equação novamente, é o que aparece para a gente. Ela fala que 5 brometos reagem com um bromato meio ácido para produzir 3 de Br2 e 3 águas. Vou ler a questão para quem está com o livro aí na mão. A reação entre íons bromato, meio aquoso e ácido pode ser representada pela seguinte equação química balanceada. Sabendo que a velocidade de desaparecimento do íon bromato em água é de 5,63 vezes 10 menos 6 mol por litro, assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a velocidade de aparecimento do bromo expressa em mol por litro por segundo. Então, por procedimento, 5 mol a 1 mol para 6 mol para 3 mols, 3 mols. Ele me diz que o íon bromato 5,63 vezes 10 menos 6 mol por litro. O Br2 deve ser um X, a proporcionalidade. 1 está para 3, 5,63 para quanto? Vou falar que esse X vale 3 vezes 5,63 vezes 10 a menos 6, vai dar aproximadamente 17 vezes 10 a menos 6, ou quem fez a conta aí, 15, 16,8, 16,89, é isso? Ou 16,9, 17 vezes 10 menos 6, 1,7 vezes 10
a menos 5, ou nas alternativas aqui, 1,69 vezes 10 a menos 5, que está na letra A para esse exercício. Proporcionalidade, sempre, né? A estequiometria é, assim, a mãe da química, né, gente? Na questão 3, ainda aí, nesse nosso material, ele nos apresenta a seguinte situação. Ele traz duas reações diferentes, uma de A mais B produzindo C mais D, a outra de X mais Y produzindo T mais Z. Uma coisa fica destacado. Esse E1 e este E3 que vocês veem no livro aí são os EAs, ou as energias de ativação das reações diretas. Os EAs ou as EAs das reações diretas. Isso é a chave da nossa conversa. Se porventura quisesse ver as inversas, também daria para ver as energias de ativação das inversas. Uma outra coisa é dizer que a E3 e a E4 são os ΔH das reações, sejam elas as diretas, sejam elas as inversas, para avaliar isso em função dos ΔH. Para ver o que tem de possibilidade. A mais B, produzindo C mais D, por ser uma reação mais exotérmica, ocorre mais rapidamente. Gente, quanto maior a energia de ativação, mais lento é o processo. Então, essa é mais lenta, esta é mais rápida, de maneira geral, de maneira genérica. A rapidez de uma reação tem a ver com a menor energia de ativação dessa reação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápido é o processo. A X mais E, X mais Y, produzindo T mais Z, ela tem a sua energia aumentada. A energia final é maior do que a energia inicial. Então, essa aqui é uma reação endotérmica, ao passo que essa aqui, a energia final é menor que a inicial, é uma reação exotérmica. Fazendo uma geral aí em termoquímica. Estado de transição de A mais B a C mais D é mais energético do que o da reação X mais Y, produzindo mais Z. Estado de transição é essa energia aqui, ou a energia do complexo ativado. Isso é fato. Verdadeiro. Como E1 maior que E3, a reação A mais B produzindo C mais D é mais exotérmica? Não, a reação AB mais produzindo C mais D é mais lenta
não tem a ver com a termodinâmica delas. Ou melhor, com a quantidade de energia que elas absorvem ou liberam. Para que haja a formação de C e D, o choque das moléculas A e B deverá ter energia menor do que 1, não tem que ser energia maior ou igual à energia de ativação. Então, o que é correto para nós aí na letra C de coração nessa questão. Na sequência, a questão 4 fala o seguinte: em uma aula de cinética química no laboratório, os alunos realizaram um experimento para avaliar a velocidade de dissolução de comprimidos antiácidos efervescentes em água. O professor dividiu os alunos em 4 grupos, sendo que massas iguais dos comprimidos foram dissolvidas no mesmo volume de água. Cada grupo pôde alterar a forma do comprimido, em pó ou inteiro, e a temperatura da água, conforme a tabela a seguir. Aí ele nos fornece uma tabela que traz o seguinte: o grupo 1, o comprimido em pó, 2 em pó, 3 inteiro, ou 4 inteiro. Temperatura da água, 1 a 25, 2 a 50, 3 a 25, 4 a 50. Eu já me permitiria escrever uma escala de velocidades. Porque como manteve-se ao menos um parâmetro, eu poderia dizer para vocês que certamente a velocidade 2 é maior que a velocidade 1, porque os dois estão em pó. Como a 2 foi feita a 50 graus Celsius, a 1 a 25, eu posso afirmar categoricamente isso. Também posso dizer que a velocidade 4 é maior que a velocidade 3. Por quê? Ambos estão inteiros, só que um foi feito a 50 e o outro a 25. Eu posso dizer também que a velocidade 2 é maior que a velocidade 4. Ambos foram feitos a 50, só que um está em pó e o outro é inteiro. E posso dizer que a velocidade 1 é maior que a velocidade 3. Mais uma vez, ambos estão na mesma temperatura, só que enquanto um está em pó, o outro está inteiro. Essa é a possibilidade de comparação quando a gente mantém ao menos um dos parâmetros, né? Em seguida, os alunos tiveram de identificar o experimento que ocorreu mais rapidamente. Então, dá para a gente deduzir aqui. O experimento mais rápido de todos foi o experimento 2. Então, o V2 maior que o V4, o V4 maior que o V3, o V1 é maior que esse V3. O que dá para eu dizer é que o V2 é o mais rápido. Vamos ver qual a justificativa plausível. Nas alternativas,
para quem está com o livro na mão, vai aparecer 2, 2, 3, 4, 4. Então, já elimino 3 alternativas, fico com A e B. Pois a energia de ativação das espécies reagentes é menor, a energia de ativação é a mesma, as espécies são as mesmas. Pois tanto a frequência de colisões entre as espécies reagentes quanto a energia cinética média dessas espécies são maiores. Porque o material está mais dividido, está em maior temperatura, então o grau de agitação é maior e a quantidade de partículas, possíveis de se chocarem, são maiores, o que deixa adequada a resposta na letra B para a questão de número 4. Para a questão 5, em sequência, a variação de entalpia de uma reação química que ocorre à pressão constante é representada pelo seguinte gráfico. Quem está com o gráfico na mão aí vai perceber o seguinte: reagentes, produtos, e tem 2 picos, A e A. Então, certamente, uma reação que se dá em 2 etapas. A primeira etapa mais lenta, a segunda etapa mais rápida. Por quê? A rapidez ou a lentidão tem a ver com a energia de ativação. Admitindo que R corresponde aos reagentes I, intermediário, e aos produtos, é correto afirmar que a energia de ativação na segunda etapa da reação é maior do que da primeira? Não. A variação de entalpia da reação é maior que zero? Sim. Por quê? A variação de entalpia é a diferença entre o fim e o começo. Há um aumento da energia nessa reação, ou seja, a variação de entalpia é positiva, é um processo endotérmico. Dessa forma, processo global endotérmico, verdadeiro. Letra C. A adição de um catalisador aumenta a velocidade da reação, promovendo também aumento na variação de entalpia? Não. O catalisador só acelera o processo, não mexendo no valor do ΔH das reações. Isso tem que ficar claro. O calor de reação ΔH depende do estado de agregação dos reagentes e produtos. Isso depende, né? Porque eu formar uma água líquida ou uma água gasosa, ela tem diferença de valor da sua entalpia. Então, o ΔH é dependente também dos estados físicos dos reagentes e produtos. Só para ter uma ideia bem simplória, se eu quiser transformar água líquida em água gasosa, é uma energia que eu preciso associar. Se eu quiser transformar água sólida em água gasosa, é outra energia, ou é outro conteúdo energético para ficar mais rigoroso. A velocidade da reação depende apenas da concentração do intermediário I. A velocidade da reação depende de vários fatores. O fator primordial é a energia de ativação, mas não é o valor do I que define. Nós ficamos com a letra B na questão de número 5. B de Bosque, né? Já na questão de número 6.
No experimento seguinte, foram colocadas soluções aquosas de ácido clorídrico em 4 frascos de quitasato. Os volumes e as respectivas concentrações estão indicados nas figuras. Na abertura lateral de cada quitasato, foi adaptada uma bexiga de aniversário. No mesmo instante, foram adicionados em cada frasco 12 gramas de magnésio em pó, em lâminas, e os frascos foram fechados com rolha de cortiça. É preciso dizer uma coisa. Os metais, com exceção do ouro, da prata, metais nobres, eles têm por característica reagir com os ácidos. O que colocou ácido clorídrico não poderia ser outro. O que é que essa reação produz? Ela produz o H2, um gás. Dessa maneira, vou colocar aqui o balanceamento e a produção, genericamente falando, de MgCl2. Então, essa é a reação que vai acontecer, gente. Uma coisa que coloca no exercício aí, uma problematização ou um problematizador, é de que ele utiliza 12 gramas de magnésio em pó. Eu vou já colocar umas coisinhas aqui. 2 mol, 1 mol para 2 mol, 1 mol, 1 mol. São as proporções colocadas na reação. Ele me informa a massa molar do magnésio, que é de 24 gramas, para correspondência. Massa molar do magnésio, do HCl são tal. A respeito dos experimentos, respondo o que se pede. Em qual dos balões a velocidade da reação é maior? Isso é bem tranquilo, porque a tendência é o material em pó reagir mais rapidamente do que em lâminas. Para quem está acompanhando o exercício aí, os frascos 3 e 4, o material em pó, só que no frasco 4, a concentração é maior. Então, a reação é mais rápida em 4. Isso é o primeiro ponto. Agora, ele quer saber em qual dos experimentos haverá maior desprendimento de gás hidrogênio. Vou ter que recordar a da estequiometria. Como ele colocou maior volume de H2. Como é que eu vou avaliar isso? 24 gramas de magnésio, 2 mol de HCl. 12 gramas de magnésio a 1 mol de HCl. Ou seja,
Onde eu tiver a quantidade mais próxima de 1 mol de HCl disponível, vou produzir mais H2. Por quê? A eficiência dessa reação tem a ver com a quantidade de H2 produzido tem a ver com a proporcionalidade real que eu tenha entre o magnésio e o HCl. Eu demando 1 mol de HCl para reagir com 12 gramas de Mg. Eu vou avaliar isso. Em 1, eu tenho 0,4 litros vezes 1 mol por litro de HCl, ou seja, eu tenho 0,4 mol de HCl. Em 2, eu tenho 0,2 litros vezes 1 mol por litro, eu tenho 0,2 mol de HCl. Em 3, eu tenho 0,2 litros vezes 1 mol por litro, ou seja, eu tenho 0,2 mol de HCl. Em 4, eu tenho 0,1 litro vezes 2 mol por litro, eu tenho 0,2 mol de HCl. Onde eu tenho mais HCl é no primeiro frasco. Então, o maior volume de H2 será produzido no primeiro frasco. A mais rápida, a reação 4, a maior produção, a reação 1, o que na questão, para quem está aí com ela, é a questão levando para o item C, nesta aula 7 aí, da frente 4, do caderno 3, do sistema Ari de Sá.